Colossenses 3, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Amém. Até aqui a palavra de Deus. A paz e a pacificação são coisas que nós queremos, desejamos, né? Muito se tem falado de paz e pacificação nos últimos meses, principalmente depois do resultado do segundo turno das eleições presidenciais. Alguns dizem que cabe ao governo atual pacificar a nação. Outros dizem que a única esperança de paz é a volta do governante anterior. Mas você sabe qual é a verdade? A verdade é que não cabe a governos, nem a governantes, essa tarefa. A tarefa de pacificar um povo, a tarefa de pacificar uma nação, a tarefa de trazer paz verdadeira. Isso não pertence a nenhum governo e a nenhum governante. Porque eles não têm a capacidade para fazer isso. Nenhum governo humano, nenhum governante humano tem a capacidade de pacificar um povo, de pacificar uma nação. Eles não têm essa capacidade. E ainda que fossem capazes disso, não seria do seu interesse a pacificação do povo brasileiro. Ainda que Lula e Bolsonaro tivessem a capacidade de pacificar a nação, não é do interesse deles fazer isso. Por que não? Porque é muito mais fácil enganar uma nação dividida. É muito mais fácil assaltar uma nação dividida. É muito mais fácil assaltar uma nação não pacificada. E entre o mensalão do Lula e os roubos, da tentativa de roubo dessas joias bilionárias pelo Bolsonaro, né, não resta vontade política de pacificar, porque se tu pacifica um povo, o povo para de passar pano, seja para o Lula, seja para o Bolsonaro. Então, ainda que eles tivessem a capacidade de pacificar a nação, não é do interesse deles fazer isso. Porque senão eles não conseguem a sua corrupção, né? Eles não conseguem o mensalão, eles não conseguem roubar as joias lá que vieram da Arábia Saudita, que provavelmente tem alguns atos ali de corrupção passiva na venda daquela refinaria lá para a Arábia Saudita, né? Provavelmente é isso que está por trás de tudo ali, né? Um povo pacificado não permite que isso aconteça. Então, ainda que eles tivessem a capacidade, não é do interesse deles fazer isso. Se é a paz e a pacificação que nós queremos, e deve ser a paz e a pacificação que nós deveríamos buscar, nós não devemos olhar nem para o Lula e nem para o Bolsonaro, porque nenhum dos dois almejam a paz. Nenhum dos dois desejam a paz. E ainda que desejassem a paz, nenhum deles tem a capacidade de alcançá-la. E ainda que pudesse alcançá-la, nenhum deles de fato quer a paz, porque não é do seu interesse a paz. A quem pertence então a missão de trazer paz? A quem pertence a missão de pacificar o mundo e o Brasil? A Jesus, o príncipe da paz. Nós estamos em Colossenses 3, versículo 5. Jesus é aquele que tem a missão de pacificar o mundo
e o Brasil, porque Jesus foi apontado por Deus o Pai como o príncipe da paz. E sendo o príncipe da paz, Jesus não apenas deseja pacificar o mundo e o Brasil, Jesus de fato já conquistou essa pacificação quando ele morreu na cruz. Quando ele derramou o seu sangue na cruz. Todas as inimizades e todos os conflitos que existem, somente existem como consequência do pecado. Todos os conflitos e inimizades que existem, existem como consequência do pecado. Você pode ver na sua família, as inimizades que existem dentro da tua família, os conflitos que existem dentro da família. Qual é a origem deles? É o pecado. Os conflitos e as inimizades, quase é um paradoxo falar de inimizades que você percebe no teu círculo de amigos, mas existem inimizades no teu círculo de amigos. Essas inimizades têm como origem o quê? O pecado. Tem como razão o pecado. Todos os conflitos, por mais pequenos que sejam, até os maiores, têm a sua origem no pecado. A única forma de acabar com todos os conflitos, todas as inimizades, é resolvendo o problema do pecado. E a boa notícia é que Jesus já resolveu o problema do pecado. Se a gente considerar que Jesus morreu no ano 33 da nossa era, não é exatamente isso, mas vamos considerar que seja, fazem quase 2.000 anos. Né? Nós estamos, fazem 1990 anos que Jesus já resolveu o problema do pecado. Jesus já resolveu. Então não há mais razão para inimizades, não há mais razão para conflitos. Porque pelo seu sangue na cruz, Jesus reconciliou com Deus todas as coisas. Isso nós já vimos em Colossenses. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Deus, por meio de Jesus, estabeleceu a paz. Tudo já foi reconciliado. E claro que aqui a gente não pode cair no perigo do universalismo, né? Como quem diz, tudo já foi reconciliado, então não é necessário que se faça mais nada. Não, é necessário que seja reconhecido o pecado. Aqueles que não se reconhecem como pecadores, embora esteja ao alcance deles a reconciliação, eles não a recebem. Né? Então assim a gente evita o perigo do universalismo. O universalismo é aquela heresia que diz que todas as pessoas serão salvas no final. Não importa se elas creram em Jesus ou não, não importa se elas se arrependeram ou não. Algumas escolas de universalismo, inclusive, dizem que o próprio diabo, o próprio Satanás, os demônios, no final serão salvos. Obviamente, isso contraria o ensino claro da Escritura. Então, a gente não pode cair nesse erro. A reconciliação já foi conquistada, a pacificação já foi conquistada. Tudo que deve ser feito agora é meramente reconhecer que eu sou culpado de tantas inimizades e tantos conflitos que existem por aí por causa dos meus pecados. Pelo sangue da cruz, Deus reconciliou consigo todas as coisas. Deus estabeleceu a paz. E tendo estabelecido a paz, ou seja, tendo colocado um fim a toda inimizade, todo conflito que dividia Deus e a humanidade, Cristo também pacificou todos os relacionamentos humanos. Todos os relacionamentos humanos são pacificados por Jesus. Não há mais razão para a humanidade continuar o seu conflito e inimizade contra Deus e nem o seu conflito e inimizade entre si mesma, que divide ela.
entre vários partidos. Não há mais razão. Então, se é a paz e a pacificação que nós queremos, e deve ser a paz e a pacificação que nós queremos, nós devemos olhar para Jesus, o príncipe da paz, o autor da paz, aquele que fez a paz, aquele que morreu para estabelecer a paz. E olhando para Jesus, o príncipe da paz, nós devemos imitá-lo. Nós devemos nos tornar pacificadores da mesma forma como ele é um pacificador. E aqui eu não posso me esquecer de uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por que os pacificadores são chamados filhos de Deus? Porque os pacificadores são aqueles que imitam o Filho de Deus por excelência. O Filho de Deus por excelência é Jesus. Todos os demais filhos que Deus tem são filhos adotados por Deus. Quando alguém chega a imitar Jesus nessa tarefa de pacificação, essa pessoa se torna semelhante ao Filho de Deus. Por isso ela é chamada de Filho de Deus. Então, olhando para Jesus, o príncipe da paz, nós devemos imitá-lo, tornando-nos pacificadores tal como ele é, anunciando o evangelho da paz. Anunciando o evangelho da paz, a reconciliação entre Deus e a humanidade e a reconciliação entre todas as divisões do tecido que compõe a humanidade. Este é o 7º passo para que você vença o pecado. Seja um pacificador semelhante a Jesus. Por que o 7º pecado, ou o 7º passo? Porque, como nós estamos expondo toda a carta de Paulo aos Colossenses, nós chegamos num ponto aqui em que Paulo está mostrando como é que a santificação cristã funciona. Então nós vimos o primeiro passo, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e agora o 7º passo. Seja um pacificador semelhante a Cristo. Agora, para que você seja um pacificador semelhante a Cristo, é necessário que o versículo 15 de Colossenses 3 seja verdade em você. É necessário que tudo em você seja dominado pela paz de Cristo, ou conforme a tradução que eu fiz do grego aqui, é necessário que tudo em você seja arbitrado pela paz de Cristo. É necessário que os teus pensamentos, as tuas ideias, as tuas motivações, as tuas palavras e as tuas ações, tudo isso sejam arbitradas pela paz de Cristo. E então você será chamado filho de Deus. Quando tudo em você for arbitrado pela paz de Cristo, você vai sobrepujar o pecado não apenas em si mesmo, mas também nos outros. Porque como pacificador, você vai levar a pacificação de outras pessoas, você vai pacificar outras pessoas, você vai levar outras pessoas a se arrependerem e a abandonarem os seus pecados. Então, ao se tornar um pacificador, você não vence apenas o pecado em si mesmo, você também vence o pecado na vida dos outros. Porque, como nós dissemos antes, o pecado é a origem de todas as inimizades e conflitos. Então, não espere nem pelo Lula e nem pelo Bolsonaro, porque eles não estão nem aí para a pacificação do Brasil. E eles nem poderiam estar aí porque nem eles foram pacificados com Deus ainda. Os dois se dizem cristãos. Bolsonaro, inclusive, foi batizado inúmeras vezes, mas nenhum dos dois ainda foi pacificado com Deus. Porque quem tenta roubar joias milionárias não demonstra estar em paz com Deus. Não espere nem pelo Lula,
nem pelo Bolsonaro. Seja você um agente da paz de Cristo. É você que deve pacificar a nação. É você que deve, como um arauto, proclamar o evangelho da paz, cooperando com o príncipe da paz na pacificação do Brasil. Fazendo isso, você será chamado filho de Deus, vencendo o pecado não apenas em si mesmo, mas também nos outros. Então, enquanto a palavra de Deus é pregada e aplicada, ouça a voz do Espírito Santo te chamando para que você seja um pacificador semelhante a Jesus. Que tudo em você, os seus pensamentos, ideias, motivações, palavras e ações sejam arbitradas por Cristo e você será chamado filho de Deus. Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Versículo 15. Ele é bem simples de ser entendido, mas ao mesmo tempo ele é difícil, porque nós estamos permitindo que a cultura interprete esse verso para nós. Na semana passada, quando nós tratamos no versículo 14, sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, nós dizemos que a igreja permitiu que o amor fosse sequestrado pela cultura. Porque se eu te perguntasse agora, a queima-roupa, o que é o amor como Deus o define, como você responderia? Obviamente, aqueles que ouviram a pregação na semana passada vão responder certo, né? Mas aqueles que não ouviram aquilo que foi dito na semana passada, com certeza dariam uma definição de amor semelhante à definição que a cultura dá de amor. E o que é o amor para a cultura? Bom, o amor para a cultura é essa coisa cor-de-rosa. Essa coisa que se resume a afetos, sentimentos, romantismo e que pode ser representado por um emoji de coração. É isso que é o amor para a cultura. Então a gente lê o versículo 14, sobre tudo isso, revestivos do amor, a gente pensa, bom, Paulo está dizendo que a gente tem que se revestir dessa coisa cor-de-rosa. Dessa coisa assim quase que efeminada, né? Os crentes homens têm que se tornar assim quase que efeminados, amorosos, tais como as mulheres são. Né? Não é à toa que a igreja é tão fraca, né? A igreja se tornou extremamente efeminada. Alguns dizem, inclusive, que a igreja se tornou gay, homossexual, né? Os púlpitos se tornaram homossexuais, não no sentido de que os pastores estão incentivando o homossexualismo, mas no sentido de que a palavra perdeu a sua força. Aquilo que deveria ser marcado pela força se tornou meiguinho, cor-de-rosa, sentimental, romântica quase. Então, assim como a igreja permitiu que o amor... Bom, eu não disse para vocês qual é a definição bíblica de amor, né? A definição bíblica de amor é a obediência aos mandamentos de Deus. Romanos 13 ensina isso. Jesus, no seu discurso de despedida, no Evangelho de João, diz, olha, se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Quer dizer que o amor está ligado à obediência aos mandamentos de Deus. Eu não posso dizer que eu amo vocês e ao mesmo tempo mentir para vocês. Porque a lei ordena, não dirás falso testemunho. Eu não posso dizer que amo vocês e roubar os bens de vocês, porque a lei de Deus diz, não roubarás, e assim por diante. Voltando então para o versículo 15. O versículo 15 determina que sempre que estivermos em dúvida sobre o que devemos fazer, nós estamos numa circunstância, a gente não sabe o que deve ser feito,
nós devemos ter a paz de Cristo como o árbitro em nossos corações. E de pronto a gente deve dizer o que esse versículo aqui não significa, para então explicarmos o que de fato ele significa. Nós devemos rejeitar prontamente a interpretação que a cultura ao nosso redor dá a este verso. E qual é essa interpretação? A interpretação da cultura é que nós devemos fazer aquilo que está nos nossos corações. Eu já observei muitos crentes, e inclusive pastores, dando essa interpretação do versículo 15. A aplicação seria mais ou menos o seguinte: você está diante de um dilema, você não sabe o que deve fazer, e daí alguém te diz, olha, tu deve fazer aquilo que trouxer mais paz para o teu coração. E daí você analisa as opções e vê, bom, essa opção aqui, eu não tenho paz optando por ela. Já essa outra aqui, eu sinto meu coração pacificado. Então é isso que eu vou fazer. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que a gente deve fazer aquilo que traz paz aos nossos corações. Por um simples motivo. Essa interpretação, ela é destrutiva e mortal, porque ela incentiva o subjetivismo e o relativismo moral. Ela abre espaço para o cometimento dos mais variados crimes e pecados. E você sabe disso, porque antes da tua conversão, os pecados que você cometia traziam paz ao teu coração. Você não cometia os pecados que cometia com tristeza no coração. Não, você cometia tendo paz no coração. Você pecava contra Deus tendo paz no coração. O homem ou a mulher que nesse exato momento, pensa só, nesse exato momento existem homens e mulheres casados cometendo adultério, por aí. Adulterando contra os seus cônjuges. Você acha que o homem ou a mulher adúlteros estão no ato agora com peso no seu coração? Não, né? Não. Eles estão no meio do ato com a maior paz no seu coração. Eles estão traindo os seus cônjuges, destruindo as suas famílias, e o coração deles está cheio de paz. Está cheio de alegria. O mesmo pode ser dito de qualquer outro crime, de qualquer outro pecado. A pessoa que agora mesmo está enganando alguém para obter lucro a partir desse engano, não está com peso no seu coração, não, ela está com paz no coração. Para ela, o que ela está fazendo é correto, é certo. Qualquer outro crime, qualquer outro pecado, quem os pratica tendo paz no seu coração. Então essa interpretação e aplicação, ela é destrutiva e mortal, exatamente porque ela abre as portas para o subjetivismo, para o moralismo, para o subjetivismo moral, para o relativismo moral. Não existe uma moralidade objetiva que diz isso é certo e isso é errado. Não. Isso é certo porque o meu coração diz que é certo. Eu me sinto bem fazendo isso, então é certo. Há pouco antes do culto eu estava acompanhando o início de um debate que ocorreu lá nos Estados Unidos entre um pastor batista ortodoxo e um proponente da teologia gay, da teologia homossexual, que ensina que é correto que os crentes
sejam gays, homossexuais, transexuais e qualquer outra coisa nesse sentido. E não é de se estranhar que esse cara, eu não posso chamá-lo de irmão em Cristo, porque irmão em Cristo ele não é, porque afirmar que é possível um crente, um cristão ser gay é diferente de nós termos diferentes visões acerca da escatologia, por exemplo. Né? Alguém pode ter uma escatologia diferente da minha e é o irmão em Cristo. Agora, alguém não pode dizer que Deus não criou homem e mulher, e sim que Deus criou várias outras coisas por aí. Né? Isso é completamente destrutivo, e quem afirma isso não é irmão em Cristo. Esse cara que defende essa teologia gay, essa teologia homossexual, de pronto ele disse, olha, eu não aceito a Bíblia como revelação de Deus. Eu até acho que partes da Bíblia são revelação de Deus, mas outras partes não. Bom, é óbvio. Né? Porque a Bíblia ensina que existe uma moralidade, um padrão moral objetivo. A Bíblia ensina que existem coisas certas e coisas erradas. Essa interpretação do versículo 15 aqui, ela abre porta para o subjetivismo moral, para o relativismo moral, onde não existe certo e errado. Certo é tudo aquilo que o meu coração quer. A gente vê filmes, a gente vê seriados em que os personagens ali estão conversando e um personagem diz para o outro, olha, tu tem que fazer aquilo que teu coração, aquilo que te faz feliz. Se tu é feliz fazendo isso, então não há nenhum problema. Se tu sente paz no teu coração sendo isso, fazendo isso, então não há nenhum problema comigo. Tu pode fazer o que tu quiser, desde que tu se sinta feliz, desde que tu sinta paz no teu coração, não há nenhum problema. Isso é uma espécie de teologia de Walt Disney, né? Isso a gente percebe nos desenhos e filmes da Disney, né? Fazer aquilo que o teu coração quer, aquilo que o teu coração manda. Né? A gente não pode permitir que a Disney interprete Colossenses 3,15 para nós. Tá? Então nós devemos rejeitar de pronto essa interpretação, ainda que ela seja dada por muitos crentes, inclusive pastores, que a resposta para os dilemas da vida é escolhermos aquela opção que traz paz e alegria aos nossos corações. Nós devemos rejeitar de pronto isso. Tá? Paulo não diz que devemos fazer aquilo que traz paz aos nossos corações. Paulo escreveu que a paz de Cristo deve dominar os nossos corações, ou, de acordo com a tradução que eu fiz aqui, a paz de Cristo deve ser o árbitro dos nossos corações. Nós devemos entender a paz de Cristo aqui não como aquela paz interior que a gente sente. Existe essa paz interior que nós sentimos, mas não é a essa paz que Paulo está se referindo aqui. Nós devemos entender paz aqui como sendo a paz que se mostra na reconciliação, que desfaz todas as inimizades e conflitos. E o Evangelho é a única mensagem que desfaz todas as inimizades e conflitos. Porque, como nós dissemos antes, todas as inimizades e conflitos têm a sua origem no pecado. Neste mundo caído, nós temos dois tipos de inimizades e conflitos. Nós temos aquela inimizade e conflito de ordem vertical, que é entre nós e Deus, e nós temos aquela inimizade, aqueles conflitos que são horizontais, com relação às demais pessoas. Os nossos pecados nos colocam num relacionamento de conflito com Deus. Isso era verdade com relação aos Colossenses. A gente pode voltar para Colossenses capítulo
1, versículo 21, Paulo falando acerca dos colossenses antes da conversão deles a Jesus. A vós que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Obras más aqui, obviamente, são os pecados, né? Inimigos de Deus. Os pecados dos colossenses tinham colocado eles num relacionamento de inimizade, de conflito com Deus. Tá? E isso é verdade com relação a cada um de nós e com relação a cada pessoa que já viveu, vive e ainda vai viver neste mundo. Só que pelo sangue de Jesus derramado na cruz, Jesus desfez todas as inimizades. Jesus desfez todos os conflitos. Eu vou pedir para vocês abrirem comigo em Efésios capítulo 2, tá? Nós vamos ler daqui a pouco. Pelo sangue que Jesus derramou na cruz, ele desfez todas as inimizades e todos os conflitos, tanto do ponto de vista vertical, como do ponto de vista horizontal. Tanto entre nós e Deus, como entre nós e as demais pessoas. É exatamente isso que Paulo afirma em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Paulo aqui está escrevendo aos Efésios que eram, na sua grande maioria, gentios, tá? Então é por isso que ele escreve com essas palavras. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um povo apenas, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois, né, desse extrato da humanidade que formava os judeus e do outro extrato da humanidade que formava os gentios, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, uma nova humanidade, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela, com a cruz, as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Eu quero que vocês prestem atenção nos versículos 14 até o 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Jesus é o príncipe da paz, é o construtor da paz, aquele que põe fim a todos os conflitos e a todas as inimizades. A gente pode voltar para Colossenses, capítulo 3. Esse é exatamente o ponto, por exemplo, de Paulo em Colossenses 3:11. Nessa nova humanidade que Deus está criando em Jesus, não há grego. Versículo 11, não há grego, não há judeu, não há circuncisão, não há incircuncisão, não há bárbaro, cita, servo ou livre. Por que não há espaço para nenhum tipo de orgulho étnico, não há espaço para nenhum tipo de preconceito étnico? Por quê? Porque Cristo é tudo nessa nova humanidade, e Cristo está em todos nessa nova humanidade. Não há espaço para preconceitos ou orgulhos de nenhuma sorte. Há espaço apenas para Cristo. Porque Cristo é tudo e está em todos.
aqueles que foram inseridos nessa nova humanidade. Tanto em Efésios 2 quanto aqui em Colossenses 3, Paulo cita o maior conflito e inimizade que já existiu na história humana. Qual é este conflito? Qual é esta inimizade? É a separação entre os judeus e gentios. Por que este é o maior conflito? Por que esta é a maior inimizade? Porque esse conflito e inimizade foi determinado pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que estabeleceu este conflito e inimizade. Foi Deus que disse para o povo de Israel que eles não deveriam se misturar com os povos gentílicos. Foi Deus que disse para o povo de Israel que eles não deveriam aprender nada com os povos ao seu redor. Por isso que este é o maior exemplo de inimizade e conflito que já existiu na raça humana. A divisão entre judeus e gentios. Porque foi o próprio Deus que ordenou essa divisão. Agora, com a vinda de Cristo, com o cumprimento do seu ministério terreno, da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, tanto os judeus quanto os gentios foram reconciliados com Deus por meio da fé. Quer dizer, se aqueles dois povos que antes estavam conflitados entre si, que tinham inimizade entre si, ambos foram reconciliados com Deus, não há mais razão para existir a inimizade que existia entre eles. Então, houve a reconciliação com Deus e agora houve a reconciliação dos dois povos em um só. Então, se tanto os judeus quanto os gentios foram reconciliados com Deus por meio de Cristo, não há mais razão lógica para a existência de qualquer outra inimizade. E Paulo dá exemplos aqui no versículo 11, né? Ele cita, não há grego, não há judeu, não há circuncisão nem incircuncisão, que é paralelo a grego e a judeu. E daí bárbaro, quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram todos aqueles que não falavam grego. Né? Os gregos, eles se viam como o suprassumo da humanidade, e para eles todos aqueles que não falavam grego eram bárbaros. Por que bárbaros? Porque quando eles viam as pessoas falando nas línguas estrangeiras, tudo que eles entendiam era bar, porque era uma língua que eles não entendiam. Então eles, de uma forma jocosa e preconceituosa, chamaram todos os povos não gregos de bárbaros. Agora, dentre os povos bárbaros, existiam os citas. Os povos bárbaros, pelo menos, eles faziam parte de alguma civilização, mas os citas, eles não tinham nenhum valor civilizatório. Os próprios bárbaros, as próprias pessoas que não eram gregas olhavam para os citas como pessoas que eram quase que animalescas. Paulo diz, olha, se um cita se converter a Jesus, ele é tão aceito quanto um bárbaro, que é tão aceito quanto um grego, que é tão aceito quanto um judeu. Não existe mais preconceito, não existe mais prepotência étnica, não. A inimizade foi desfeita. O conflito foi terminado. Então, pelo sangue na sua cruz, Jesus desfez a inimizade e conflito existentes entre judeus e gentios, de modo que todos eles, agora judeus e gentios, pela fé em Cristo, formam um só povo, como nós vimos antes em Efésios, uma nova humanidade, um só corpo, uma só cidadania, uma só família, a família de Deus, e um novo templo. Por que o templo lá em Jerusalém foi destruído? Porque Deus não precisa mais daquele templo. Porque agora o templo de Deus é a igreja, formada por judeus e gentios.
se a maior inimizade e conflito que já dividiu o tecido da humanidade foram sanados por Jesus, todos os demais conflitos e inimizades são necessariamente menores. E por isso, eles são sanados pela mesma reconciliação efetuada por Cristo na sua cruz. Então, quando Paulo fala da paz de Cristo nesse verso, é isso que nós devemos entender. Nós devemos entender a paz como sendo a cessação dos conflitos e das inimizades. Esta é a paz que deve ser o árbitro em nossos corações. A minha tradução do versículo 15 aqui é a seguinte: que a paz produzida somente por Cristo seja o árbitro nos vossos corações, pois foi para esta paz que também fostes convocados para formardes um só corpo. Sede, então, agradecidos. A paz de Cristo deve ser o árbitro nos nossos corações. O que é o coração? Bom, o coração não é aquela coisa cheia de amor e sentimento. Não, o coração não é isso. O coração, na Bíblia, sempre se refere à nossa realidade interior, de onde procedem os nossos pensamentos, que podem ser bons ou maus, de onde procedem as ideias, motivações, palavras e ações, que podem ser bons ou maus. Quando os fariseus estavam naquela de que comer com as mãos impuras contaminava as pessoas, colocava como que pecado para dentro das pessoas, Jesus disse: não. Não há nada que entrando de fora para dentro do homem possa contaminar o homem. É o que sai de dentro do coração que contamina o homem. Porque é de dentro do coração que saem os pecados. Então, o coração, a gente deve entender aqui o coração sobre o qual a paz de Cristo deve arbitrar, a gente deve entender como sendo essa realidade interior de onde procedem os nossos pensamentos, ideias, motivações, palavras e ações. Então, como um juiz, como um árbitro, a paz de Cristo deve julgar e arbitrar sobre os nossos corações. Ou ainda, como um árbitro, a paz de Cristo deve julgar sobre os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas motivações, as nossas palavras e as nossas ações. E a partir de agora, em vez de usar a primeira pessoa do plural, como eu estava usando, eu vou passar a usar a segunda pessoa do singular. Todos os teus pensamentos devem ser voltados para um único objetivo: a paz de Cristo. Todos os teus pensamentos devem ser voltados para o objetivo de fazer cessar todos os conflitos e todas as inimizades que você observa. Você observa o conflito, você observa a inimizade, e todos os teus pensamentos devem ser direcionados para colocar um fim naquele conflito, naquela inimizade. Você não deve pensar em como exacerbar aquele conflito e aquela inimizade. Você não deve pensar em modos de jogar mais lenha na fogueira. Não. Você deve pensar em modos de acabar com o conflito, de acabar com a inimizade. Todas as tuas ideias devem ser voltadas para esse objetivo. Fazer cessar todos os conflitos e inimizades que você enxerga ao teu redor. Todas as tuas motivações devem ser voltadas a este único objetivo. Todas as tuas palavras devem ser voltadas a esse objetivo. Todas as tuas ações devem ser voltadas para este único objetivo: fazer cessar todos os conflitos e inimizades que existem ao teu redor. Isso é ser um pacificador. É a pessoa cujos pensamentos
ideias, motivações, palavras e ações têm um único objetivo de pôr fim aos conflitos e inimizades, essa pessoa que é bem-aventurada e será chamada filho de Deus. Essa pessoa que é o verdadeiro pacificador. Porque Jesus também, todos os pensamentos de Jesus, todas as ideias de Jesus, todas as motivações de Jesus, todos os pensamentos, todas as palavras e as ações de Jesus possuem este único objetivo: trazer a paz, pacificar as pessoas, acabar com o conflito e com a inimizade. Este é o significado deste verso. Não é que você deve fazer aquilo que traz paz ao teu coração. Não, não. Você deve sim fazer com que tudo em você seja arbitrado pela paz de Cristo, para que você de fato pacifique o mundo em guerra ao teu redor. O foco de Paulo, nesse contexto aqui, conforme a gente já afirmou em pregações passadas, é o relacionamento interno da igreja. O pensamento de Paulo aqui, principalmente, não está voltado para o mundo. Paulo está pensando no relacionamento interno da igreja, o relacionamento dos irmãos e dos crentes entre si. É por isso que Paulo completa o verso afirmando que foi para a paz de Cristo, ou seja, para a cessação dos conflitos e inimizades, que todos fomos chamados para sermos um só corpo. Agora, pensa aqui nessa imagem usada por Paulo. Aqui Paulo está usando a metáfora preferida dele para falar acerca da igreja. Tá? Por corpo aqui, Paulo se refere ao relacionamento orgânico entre os crentes dentro de uma igreja local. Porque assim como no nosso corpo físico, os membros e órgãos individuais se complementam a si mesmos e não podem sobreviver se estiverem separados uns dos outros, assim também o corpo de Cristo é a igreja local. Nós precisamos uns dos outros. E se estivermos separados uns dos outros, nós não vamos sobreviver por muito tempo. Experimenta decepar a tua mão e deixa ela jogada assim no canto. E daí amanhã tu volta para ver como está a tua mão. Ela vai estar morta. Ela já vai estar apodrecendo, provavelmente já vai estar cheirando mal. Um membro cortado, desligado do corpo, não sobrevive. Da mesma forma nós. Se nós nos isolarmos uns dos outros, não há esperança de sobrevivência. Da mesma forma que não há esperança de sobrevivência para aquela mão que a gente decepou e deixou jogada no canto. Não há como sobreviver. E é por isso que nós precisamos de paz dentro do corpo. Não é? Porque quando não há paz, não há cooperação. Hoje de tarde eu estava treinando um pouco. Eu estava fazendo um exercício chamado supino. Supino é aquele exercício que você deita num banco, pega uma barra ou então 2 halteres e levanta o peso por cima do teu corpo. E então baixa ele e vai fazendo assim. Esse é um movimento, um exercício multiarticular. Por quê? Porque ele exige o movimento de várias articulações. Ele exige o movimento da articulação do ombro, da articulação do cotovelo, né? Ele exige o trabalho do músculo peitoral, mas ele também exige o trabalho do tríceps aqui atrás, no braço.
Se o meu tríceps estivesse em inimizade com o meu músculo peitoral aqui, eu não ia conseguir levantar a barra, né? Se a articulação do meu ombro estivesse brigada com a articulação do meu cotovelo, eu não conseguiria levantar a barra. Assim também é a igreja. Se existem inimizades e conflitos dentro da igreja, a igreja simplesmente deixa de funcionar como igreja. Ela não funciona mais como igreja. Porque não existe mais a cooperação. O músculo peitoral aqui até quer levantar o peso, mas o tríceps não está ajudando. Então a barra não vai subir. Foi pela paz de Cristo e para a paz de Cristo que Deus nos chamou para formarmos um só corpo. Então não faz sentido que a igreja local esteja dividida e rachada em diversos partidos que vivem em inimizade e conflito entre si. Então, para a sobrevivência da própria igreja local e dos seus crentes, é necessário que a paz de Cristo seja o árbitro nos nossos corações. Ou seja, no que se refere ao nosso relacionamento com os irmãos, todos os nossos pensamentos, ideias, motivações, palavras e ações devem ter o único objetivo de impedir que ocorram inimizades e conflitos e de sanar aquelas inimizades e conflitos que já existem. Como nós estamos apresentando aqui a ideia de ser um pacificador como o 7º passo para que você vença o pecado, vamos primeiro analisar como aquilo que nós observamos até o momento coopera para que você vença o pecado. Olha só, sendo que você foi chamado para a paz, ou seja, para cooperar com a cessação dos conflitos e inimizades, e sendo que todos os conflitos e inimizades têm a sua origem no pecado, segue-se que nada em ti deve dar ocasião ao pecado. Ou seja, nada nos teus pensamentos, ideias, motivações, palavras e ações devem dar ocasião ao pecado, porque se você der ocasião ao pecado, você está abrindo a porta para a inimizade, para o conflito. E você não foi chamado para dar oportunidade à inimizade ao conflito. Não, você foi chamado para dar um fim à inimizade ao conflito. Então, sendo um pacificador, necessariamente você deve lutar contra o pecado em si. E, na verdade, assumindo a posição de um pacificador, você naturalmente vencerá o pecado. Se os teus pensamentos, ideias, motivações, palavras e ações forem movidos e motivados pelo pecado, você negará necessariamente, olha só, você vai negar a Deus, que te chamou para ser um corpo, e que te chamou, não apenas você um corpo, mas você, em união com os demais irmãos, te chamou para ser um corpo. Você vai negar a Jesus, que conquistou a paz na sua cruz. Você vai negar a eficácia do Evangelho em ti, porque você vai dizer, olha, eu creio no Evangelho, mas o Evangelho não é eficaz em mim para evitar que eu peque. Você vai negar a eficácia do Evangelho, você vai negar a convocação que o Evangelho te faz para que você seja em tudo arbitrado pela paz de Cristo. Ou seja, todas as vezes que você peca, você desfaz do sangue que Cristo derramou na cruz, pela qual você foi reconciliado com Deus e com os demais irmãos. Você nega o sangue de Cristo. Nas palavras do escritor de Hebreus, você pisa sobre o Filho de Deus. Você desfaz do sangue da aliança. E o autor de Hebreus diz que aquele que desfaz do sangue da aliança, só existe um destino para ele. Ele vai cair nas mãos do Deus vivo,
para receber aquele terrível juízo e retribuição. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. A única alternativa que você tem, então, é evitar o pecado intencional. Nós cometemos 2 tipos de pecados: o pecado intencional e aquele pecado acidental. O pecado intencional é aquele pecado que nós cometemos com intenção. Nós planejamos o pecado. Nós pensamos, nesse dia, naquela hora, eu vou pecar. É o pecado que é feito com intenção. E existe o pecado acidental, que é aquele pecado que a gente não estava vigiando, a gente não estava cuidando, e daqui a pouco a gente se viu numa circunstância em que pecamos. Você deve evitar o pecado intencional, de modo que o pecado em ti, caso ele ocorra, seja sempre um acidente e não algo planejado. Porque o pecado intencional é exatamente aquele pecado pelo qual você diz que eu não estou nem aí para a paz que Jesus conquistou para mim. Eu não estou nem aí para a reconciliação que Jesus conquistou para mim entre Deus e a minha pessoa. Eu não estou nem aí para isso. Eu piso no sangue de Jesus, eu cuspo no rosto de Jesus. Isso é o pecado intencional. Você se junta àquela turba que cuspia em Jesus, que dava tapas no rosto de Jesus e dizia: profetiza, quem foi que te bateu, quem foi que te cuspiu? Como o pecado sempre causará inimizade e conflito, ao evitar o pecado, você estará evitando novos conflitos e novas inimizades. E você estará evitando que os conflitos e inimizades já existentes sejam aumentados. Isso é como essa ideia de ser um pacificador coopera para que você vença o pecado. Só que você deve ir um passo adiante. O teu dever não é apenas evitar novos conflitos e impedir que os conflitos existentes sejam exacerbados. Não, o teu dever é de fato pôr um fim aos conflitos existentes. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso de muitas maneiras. Em primeiro lugar, se você sabe que um pecado que você cometeu causou conflito e inimizade entre você e algum irmão, ou então entre um grupo de irmãos, você deve procurar os irmãos que foram afetados pelo teu pecado. Você deve convidá-los a assistir ou ouvir essa pregação que está sendo gravada. E por que eu falo para convidá-los a ouvir essa pregação? Para que eles possam entender aquilo que você fará. Para que eles possam entender a tua motivação. Para que vocês tenham uma base comum, para a partir dessa base comum, reconstruir a paz. Então, se você sabe que um pecado teu causou conflito e inimizade entre você e algum irmão ou entre um grupo de irmãos, você deve procurar os irmãos que foram afetados pelo teu pecado, você deve convidá-los a ouvir juntos essa pregação para que tenham um fundamento em comum, e então você deve confessar a eles o teu pecado que causou todo aquele conflito e toda aquela inimizade. Você deve confessar o pecado. E você deve se oferecer para arcar com as consequências maléficas causadas pelo teu pecado
na vida daqueles irmãos. Ou seja, aquilo que é possível restituir, você deve restituir. Porque esse é o verdadeiro arrependimento, né? Se Zaqueu simplesmente tivesse dito, eu creio em Jesus, mas não se oferecesse para restituir aquilo que ele tinha roubado, Jesus não teria reconhecido a atitude de Zaqueu como verdadeiro arrependimento. Zaqueu mostrou que ele de fato tinha se arrependido quando ele disse, olha, eu sei que eu tenho cobrado imposto a mais, eu tenho aumentado a taxa do imposto, eu sei que eu roubei de muita gente, então, de todas as pessoas que eu roubei, eu vou devolver, se eu não me engano, ele disse quadruplicado a quantia roubada. Ele não apenas devolveu o montante roubado, ele multiplicou o montante roubado por 4. Então você deve confessar o pecado que causou o conflito e você deve se oferecer para arcar com as consequências daquele pecado. Você deve restituir aquilo que pode ser restituído. Em segundo lugar, esse é o caso se você cometeu um pecado contra alguém e esse pecado causou inimizade e o conflito. Em segundo lugar, se você cometeu algum pecado contra um irmão ou mais irmãos, ainda que este pecado não tenha causado nenhum conflito nem inimizade, você deve procurar o irmão ou os irmãos contra quem você pecou, você deve convidá-los a assistir essa pregação e, novamente, você deve confessar o pecado e também se oferecer para arcar com as consequências do teu pecado. Por quê? Porque esse teu pecado ainda não causou o conflito e a inimizade, mas ele vai causar no futuro. Então é isso que você deve fazer. Você deve evitar que o pecado que você cometeu cause o conflito e a inimizade no futuro. Em terceiro lugar, se algum irmão te procurar para confessar um pecado que ele cometeu contra ti, em vez de ficar irado contra ele, ofereça a ele o perdão. Da mesma forma como Cristo te perdoou, conforme ordena o verso 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, se algum irmão pecou contra você e vier confessar o pecado, não fique irado contra ele, irritado contra ele, porque se você ficar irado, irritado, você vai estar dando ocasião ao conflito, à inimizade. Não é isso que você quer. Você foi chamado para ser o quê? Um pacificador. Ele vem confessar o pecado, você perdoa o pecado. Em quarto lugar, se algum irmão pecou contra você, mas ele ainda não veio confessar a você o pecado cometido, em vez de ficar irado contra ele, obedeça às ordens de Jesus dadas em Mateus 18. Olha o que Jesus ordena em Mateus 18. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Nós não gostamos disso. Nós gostaríamos que Jesus não tivesse pronunciado essas palavras. Porque essas palavras, elas trazem incomodação, né? Quem é que quer se envolver numa coisa assim? Não pense que essas palavras de Jesus são uma sugestão.
Jesus aqui não está sugerindo. Jesus não está dizendo, olha, quem sabe, existe essa opção aqui, mas também, se vocês não quiserem fazer isso, não precisa. Não, Jesus não está sugerindo isso. Jesus está ordenando isso. Jesus, o Senhor da igreja, está ordenando isso. Se o teu irmão pecar contra você, se teu irmão pecou contra você, em vez de ficar irado contra ele, permitindo assim que surja inimizade, conflito dentro da igreja local, você deve procurar o irmão e convidá-lo a assistir a essa pregação. Novamente, para que vocês tenham uma base daquilo que será feito. Então, depois de ouvir a pregação e com base nela e nas palavras de Jesus em Mateus 18, você deve confrontar o teu irmão com um pecado que ele cometeu contra você. Você deve dizer, olha, tu mentiu a meu respeito. Tu prestou um falso testemunho a meu respeito. Ou tu me prejudicou dessa ou daquela forma. Repreenda o teu irmão, não com ira, não com cólera, mas com firmeza. Você deve repreender o teu irmão não com ira, mas com firmeza, convocando ao arrependimento, convocando a arcar com as consequências do pecado que ele cometeu contra você, ordenando que ele te restitua tudo aquilo que pode ser restituído. É assim que você vai evitar o conflito e a inimizade. Mas você pode estar pensando assim, não, eu não vou fazer isso, eu não vou nem ficar irado com o meu irmão, mas eu não vou fazer isso, então eu vou evitar o conflito e a inimizade. Não, você não vai evitar, sabe por quê? Porque se aquele irmão fez isso com você, ele vai fazer isso com outros. Se ele pecou contra você, ele vai pecar contra outros na igreja. E de novo, Jesus não está sugerindo isso. Jesus está ordenando isso. Se ele se negar a se arrepender e a arcar com o teu prejuízo, restituindo aquilo que pode ser restituído, você deve procurar 1 ou 2 irmãos de confiança, que possam servir de testemunhas da próxima vez que você for confrontar o irmão que pecou contra você. E se ainda assim ele se recusar a ouvir a você e aos irmãos que você levou como testemunhas, procure a liderança da igreja e exponha à liderança da igreja o teu caso. Por quê? Para que a liderança da igreja verifique se a tua acusação contra o irmão procede ou não. E caso tenha procedência, a própria liderança da igreja então confrontará o irmão que pecou contra você. E não havendo arrependimento nem restituição por parte do irmão que pecou contra você, ele será submetido à disciplina bíblica, ou seja, ele não será mais considerado um irmão em Cristo. Ele será considerado como um gentio e publicano. Ele será considerado como um incrédulo que deve ser novamente evangelizado e ganhado para Cristo. De novo, não pense que este processo é apenas uma sugestão de Jesus. Não, esse processo é uma ordem direta de Jesus. É por meio desse processo que o próprio Jesus fez provisão para que não surjam conflitos e inimizades dentro da sua igreja. É por meio desse processo que o próprio Jesus fez provisão para que a igreja seja purificada do joio que Satanás infiltrou dentro da igreja. Vocês se lembram da parábola do joio, né? Jesus disse que tinha um homem, esse homem tinha lá uma plantação, ele tinha plantado trigo e de repente começou a surgir joio no meio do trigo. E obviamente o joio é uma planta que quando tu olha para ela é muito semelhante ao trigo, que na verdade tu não consegue distinguir aquilo que é joio e aquilo que é trigo. E daí na parábola, os homens, os servos daquele homem, dizem, olha, o Senhor quer que a gente vá até lá e arranque o joio?
do meio do trigo? Ele disse, não, se vocês fizerem isso, a gente vai ter prejuízo, porque vocês vão acabar arrancando junto o trigo. Não, deixe o trigo ficar junto com o joio até o período da colheita. Aí na colheita a gente vai ser capaz de distinguir aquilo que é trigo e aquilo que é joio. Então Jesus disse que a gente não deve fazer uma caça às bruxas na busca de quem é joio. Mas muitas vezes Jesus vai usar esse processo para arrancar o joio da sua igreja. Né? Porque se eu peco contra algum de vocês, vocês me confrontam, eu não me arrependo. Aí você vem com outras testemunhas, me confronta, eu não me arrependo. Aí a liderança da igreja, a igreja me confronta, eu não me arrependo, eu estou provando o quê? Eu estou provando que eu não sou trigo. Eu estou provando que eu sou joio. Então, Jesus disse que nós não devemos instaurar uma caça às bruxas, mas Jesus proveu um método para que a gente possa reconhecer o joio antes do período, antes da colheita. A colheita, obviamente, é a segunda volta de Jesus. Jesus proveu um método para a gente extrair o joio. De que forma? Reconhecendo aqueles que não se arrependem quando confrontados com o seu pecado. Então não tenha medo e nem preguiça de seguir as ordens de Jesus em Mateus 18, porque por elas você estará evitando a existência de conflitos e inimizades dentro da igreja e também cooperando com Jesus na purificação dessa igreja do joio que foi infiltrado pelo próprio Satanás. Em quinto lugar, se um irmão vier até você e te confrontar com um pecado que você de fato cometeu, confesse esse pecado com arrependimento e restitua tudo aquilo que pode ser restituído. Em sexto lugar, se um irmão vier até você e te confrontar com um pecado que você não cometeu, porque isso pode acontecer também, se ele te confrontar com um pecado que você não cometeu contra ele, tente entender o que está acontecendo, tente entender porque ele acha que você pecou contra ele, e então explique a ele o mal-entendido. Se ainda assim ele não se sentir convencido, venha você e ele falar com a liderança da igreja. É por isso que antes, quando nós dissemos que se um irmão pecou contra você, você vai e confronta ele, ele não reconhece, você leva testemunhas, ele não reconhece, você deve dizer à liderança da igreja para que a liderança determine se de fato aquilo ocorreu ou não, porque pode acontecer de haverem acusações falsas. Né? Digamos que eu esteja por alguma razão irritado com o Pablo e eu quero que o Pablo seja expulso da igreja. Eu digo, olha, o Pablo cometeu esse pecado contra mim. Eu vou no Pablo, né? Confronto ele. Obviamente o Pablo não vai reconhecer o pecado, porque ele não pecou. Aí eu levo testemunhas e digo, olha, o Pablo não está reconhecendo o pecado que ele cometeu. E daí depois eu digo, olha, digo para todo mundo, para toda a igreja, olha, o Pablo não está reconhecendo o pecado. Aí todo mundo, né, a gente considera o Pablo como um publicano e pecador. Não, é necessário que antes seja determinado se de fato ocorreu ou não o pecado. É isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 6, né? Por que estava acontecendo em 1 Coríntios 6? Os irmãos estavam indo na justiça comum contra os irmãos. E Paulo diz, não, está errado isso. Vocês estão envergonhando a Jesus, vocês estão envergonhando o Evangelho. Vocês não sabem que os crentes vão julgar os anjos? Olha, se nós vamos julgar os anjos, nós temos que ser capazes de julgar as coisas menores nessa terra.
Aí Paulo pergunta, será que não existe aí no meio de vocês, na igreja de Corinto, uma igreja que tem tantos dons? Será que não existe aí algum irmão sábio que tenha capacidade de julgar entre um irmão e outro irmão, que tenha capacidade de analisar provas, analisar testemunhos e verificar se de fato o pecado ocorreu ou não? Então, repetindo aqui, em sexto lugar, se um irmão vier até você e te confrontar com um pecado que você não cometeu contra ele, tente entender o que está acontecendo e explique a ele mal entendido. Se ainda assim ele não entender a tua explicação, juntos você e ele procurem a liderança da igreja para que o caso seja entendido, explicado e resolvido. Em sétimo lugar, se algum irmão vier até você para falar mal de outro irmão, leve o irmão fofoqueiro até o irmão de quem foi falado mal, para que tudo seja esclarecido. Então, digamos que eu falei para o Pablo mal do Vitor. O que o Pablo tem que fazer? O Pablo tem que dizer, bom, João, então vamos lá conversar com o Vitor, então vamos esclarecer isso aí. Né? Vamos resolver esse assunto. Não pode ficar assim. Se o irmão fofoqueiro, eu no caso, né, me recusar a ir com você, com o Pablo, para falar com o Vitor, o Pablo deve rejeitar aquilo que eu falei, porque obviamente eu estou mentindo. Né? Se eu não tenho coragem de encarar o Vitor, é porque eu estou mentindo acerca dele. Sim, nós vamos chegar lá. Então, se o irmão fofoqueiro se recusar a ir com você para falar com aquele irmão de quem foi falado mal, rejeite tudo aquilo que o irmão fofoqueiro tenha te dito. Mas não apenas isso. Além de rejeitar a fofoca, além de rejeitar a mentira, porque nesse caso nem fofoca é, a fofoca é quando você está falando pelo menos alguma coisa de verdade, né? Se eu inventei algo acerca de alguém, não é fofoca, daí realmente é mentira. Além de rejeitar a fofoca e a mentira, você deve convocar o irmão fofoqueiro e mentiroso a se arrepender das suas palavras maldosas e mentirosas. Porque se eu falei mal do Vitor para o Pablo, é provável que eu tenha feito a mesma coisa, eu tenha falado mal do Vitor para a Agatha também. Então, quer dizer, não é apenas rejeitar a fofoca, não é apenas rejeitar a mentira, é convocar o fofoqueiro e o mentiroso a se arrepender das suas palavras maldosas e mentirosas. Se ele se recusar a se arrepender e a desfazer todo o engano, você deverá dar sequência à ordem de Jesus em Mateus 18. Você deve chamar outros irmãos para servirem de testemunhas e ir até o irmão fofoqueiro e mentiroso e dizer, olha, tu tem que te arrepender disso aí. Se ele se recusar, você deve dizer à liderança da igreja. Por quê? Porque se ele mentiu acerca de um, provavelmente ele mentiu acerca de outros também e para outras pessoas. Então, logo, logo, o conflito e a inimizade estarão instauradas dentro da igreja. E isso deve ser resolvido antes que aconteça. Em oitavo lugar, se você tem conhecimento de 2 ou mais irmãos que estão em conflito, que estão numa relação de inimizade, você deve convidá-los a assistir com você a essa pregação. E tendo assistido juntos a essa pregação, você deve conduzi-los à paz. Você deve convocar aquele que pecou a se arrepender e a restituir tudo aquilo que foi feito de errado. Obviamente, se não houver o arrependimento, você deve dar sequência ao processo que Jesus explicou em Mateus 18. Se nada disso der certo, mesmo sozinho, traga o caso ao conhecimento da liderança da igreja.
para que a liderança saiba que existem pessoas, que existem crentes, que existem irmãos dentro da igreja que estão vivendo uma relação conflituosa, uma relação de inimizade. Isso não deve ser visto como fofoca. A fofoca é quando eu falo porque eu quero envergonhar. Eu sei de alguma coisa que traz vergonha para um irmão, para uma irmã. Digamos que eu tenho conhecimento de um casal na igreja que está passando por dificuldades no casamento, e daí eu quero envergonhar eles, eu fico fofocando, eu fico espalhando para os outros, olha, sabe, fulano e fulana, eles estão assim, brigando direto, eu não sei o que e tudo, acho que até vão, acho que o casamento vai acabar, porque não tem jeito. Não, isso sim é fofoca. Porque daí eu não estou querendo ajudar, eu estou querendo prejudicar, eu estou querendo envergonhar. Mas quando eu sei que existem duas pessoas vivendo uma relação conflituosa, eu tentei resolver e não consegui, eu devo dar conhecimento disso à liderança da igreja. Para que a liderança, tendo o conhecimento, possa lidar com a situação. Porque do contrário, depois, vamos falar, mas olha só, aquela igreja lá, eles não fazem nada para ajudar as pessoas. Bom, se a liderança não chega a tomar conhecimento, como é que ela pode ajudar? Imagine vocês que eu estivesse passando por dificuldades financeiras. A igreja tem a obrigação de me ajudar nas minhas dificuldades. Só que como é que vocês vão me ajudar se eu não digo para vocês que eu estou passando por dificuldades? Aí depois vão dizer, olha só aqueles irmãos lá, o João passando fome, não tem dinheiro para comprar nada e ninguém ajuda ele, coitado do João, aquela igreja lá. Que igreja terrível aquela. Bom, sim, mas como é que os irmãos iam ajudar se ninguém ficou sabendo que o João estava passando dificuldade? O João não fez questão de avisar ninguém que ele estava passando dificuldade. Por que o João não fez isso? Porque ele é orgulhoso demais, ele não queria que as pessoas soubessem, que existe isso também, nós somos orgulhosos demais. A gente nunca quer que as pessoas saibam as dificuldades pelas quais nós estamos passando. A gente nunca quer que as pessoas saibam pelas lutas que nós estamos passando. Bom, se ninguém sabe das lutas, ninguém pode nos ajudar na luta, Se ninguém sabe da minha dificuldade, ninguém vai poder orar junto comigo. Ninguém vai poder interceder a meu favor. Então, quer dizer, no reino de Deus não existe lugar para orgulho. Se eu estou passando por dificuldade, óbvio que eu não vou me abrir com todo mundo e com qualquer um. Se eu conheço que determinados irmãos têm a fama de serem linguarudos, fofoqueiros, obviamente eu não vou me abrir com essas pessoas, se é um caso sensível. Eu vou me abrir com pessoas maduras. Provavelmente deveria me abrir com a liderança da igreja. Porque supõe-se que a liderança da igreja seja composta pelas pessoas mais maduras daquela igreja. Imagina se a liderança da igreja não é composta pelas pessoas maduras da igreja. Então, realmente, tem alguma coisa muito errada ali. Eu ia dar um exemplo, mas eu não vou dar um exemplo. Eu só vou citar a lição que deve ser aprendida. Muitas vezes, nós evitamos procurar as pessoas realmente maduras na igreja. Muitas vezes, nós evitamos procurar a liderança da igreja porque a gente sabe o que a liderança vai dizer e a gente não quer ouvir o que a liderança vai dizer. A gente quer fazer a nossa própria vontade.
É mais ou menos como no seriado Friends. Quem já viu aqui o seriado Friends? Só eu e a Agatha. O Pablo viu alguns episódios, o Estevão ali também viu. Tem um episódio agora, não me lembro qual, mas o Joey vai se aconselhar com quem mesmo? Não é o Joey. Acho que é a Phoebe. A Phoebe vai se aconselhar com o Joey. Não, desculpe. A Phoebe vai se aconselhar com a Rachel. E a Rachel dá um conselho sábio para a Phoebe. E daí a Phoebe aparentemente aceita o conselho e ela diz, eu devia ter procurado o Joey. Porque o Joey iria confirmar aquilo que ela queria ouvir. Às vezes a gente evita procurar os irmãos mais maduros, às vezes a gente evita procurar a liderança da igreja, porque a gente quer ouvir aquilo que a gente já está no nosso coração, é isso que a gente quer ouvir. Então a gente procura o irmão mais imaturo que possa existir dentro da igreja, que vai confirmar o erro que já está dentro do nosso coração. Aí a gente coloca numa posição de maior imaturidade do que aquele irmão que era o mais imaturo da igreja. Porque daí, de fato, nós somos, desculpe a palavra, burros. Como? Quer desligar? Hein? Então, vou repetir aqui. Em oitavo lugar, se você tem conhecimento de 2 ou mais irmãos que estão em conflito, em inimizade, convide-os a assistir com você a essa pregação. Tendo assistido juntos a essa pregação, conduza-os à paz, convocando a parte culpada ao arrependimento e à restituição de tudo que pode ser restituído. Se a circunstância, no entanto, for muito pesada e difícil, ou se depois de uma primeira tentativa não houve a reconciliação e a pacificação entre os irmãos, mesmo sozinho, traga o caso ao conhecimento da liderança da igreja, para que a liderança tome a frente do caso para trazer pacificação e reconciliação entre os irmãos que estão em conflito. Você deve se lembrar que nem as palavras de Jesus em Mateus 18 e nem as palavras de Paulo aqui em Colossenses 3,15 são sugestões. Elas não são sugestões, elas são mandamentos, elas são ordenanças que devem ser obedecidas à risca. O nosso pensamento individualista não nos quer levar a pensar que nada disso é necessário. Nosso pensamento individualista quer dizer que quer nos levar a pensar que não, para que tudo isso? Para que tudo isso? A gente não deve se envolver com isso, a gente não deve intervir naquilo que a gente vê, naquilo que a gente percebe, naquilo que a gente discerne. Não. Só que o nosso pensamento individualista ele está errado. Porque num sentido, sim, a salvação é individual. Porque cada pessoa individualmente é convocada para se arrepender de seus pecados e crer em Jesus para ser reconciliada com Deus. Só que sendo individual, a salvação também é corporativa. Corporativa. E a paz de Deus para a qual também fostes chamados em um só corpo. A salvação é individual, mas a salvação também é corporativa. Porque se a mão estiver desligada do restante do corpo, a mão vai morrer e o restante do corpo vai sofrer, né? Porque a gente vai perder a funcionalidade desse braço, praticamente, né? Meu braço esquerdo praticamente vai perder a funcionalidade, porque a funcionalidade do braço está especialmente nas mãos. Se a mão for cortada, a mão morre e o braço perde a funcionalidade, porque vai estar esse toco aqui, só que eu não consigo pegar a Bíblia.
No máximo eu consigo empurrar ela ou puxar ela, mas eu não consigo pegar ela e carregar para um outro lugar. Talvez eu até consiga pegar a contramão e colocar debaixo do braço aqui e carregar, mas ainda assim, o trabalho fica mais difícil. Então, sendo individual, a salvação também é corporativa, porque Jesus não veio salvar meros indivíduos, Jesus veio salvar um povo. Lá no início de Mateus não está escrito: o seu nome estará Jesus, porque ele salvará os indivíduos dos seus pecados. Não, ele salvará o seu próprio povo dos seus pecados. E como a gente viu antes em Efésios 2, os crentes formam um só povo, uma nova humanidade, um só corpo, uma só cidadania, uma só família, um templo. Então, sendo um só povo, sendo uma nova humanidade, uma só cidadania, uma só família, nós não podemos permitir que inimizades e conflitos venham a nos dividir. Sendo um novo templo, nós não podemos permitir que o pecado destrua o templo de Deus, porque Deus destruirá todo aquele que destruir o seu templo. Isso é 1 Coríntios 3,17. Sendo um só corpo, não podemos permitir que os órgãos e membros individuais ataquem uns aos outros, porque se isso acontecer, será o fim. O corpo vai se destruir a si mesmo. O que é uma doença autoimune? Uma doença autoimune é quando o próprio corpo se volta contra ele mesmo. É quando o nosso sistema imunológico luta, em vez de lutar contra alguma infecção que vem de fora, acaba lutando contra o próprio organismo. O próprio corpo se destruindo a si mesmo. Nós devemos em tudo obedecer às palavras de Jesus em Mateus 18 e de Paulo em Colossenses 3,15, porque do contrário, a igreja vai se autodestruir. Deus não criou a igreja com um botão de autodestruição, né? Mas a igreja se autodestruirá se nós não obedecermos às palavras de Jesus em Mateus 18 e de Paulo aqui em Colossenses 3. Então, tudo em você deve ter um único objetivo: fazer cessar as inimizades, fazer cessar os conflitos que existem na igreja e evitar o surgimento de novos conflitos e inimizades dentro da igreja. Todos os teus pensamentos, todas as suas ideias, todas as suas motivações, todas as suas palavras, todas as suas ações devem ter este único objetivo: o objetivo de fazer cessar os conflitos e inimizades que já existem na igreja e evitar o surgimento de outros. Você foi chamado para ser um pacificador. Você foi chamado para imitar Jesus no seu ministério de pacificação. Então, se você é um filho de Deus, você deve ser um pacificador. Você deve ser igual a Jesus. E é óbvio que tudo isso deve ser acompanhado de muita oração. Eu não citei oração aqui, mas é óbvio que isso deve ser acompanhado de muita oração. Antes de ir adiante com qualquer uma das aplicações que nós fizemos aqui, você deve orar a Deus por tudo aquilo que vai ser feito. E para que tudo aquilo que será feito, de fato, tenha a consequência de trazer paz e pacificação aos conflitos e às inimizades. E se o caso a ser resolvido for de fato muito sério e difícil de ser tratado, você deve procurar a liderança da igreja para se aconselhar
e também para pedir oração. Agora, não pense que a oração por si mesma vai resolver as inimizades e os conflitos. E com isso eu não estou desfazendo da oração. Tiago disse que a súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Mas a oração não é suficiente. E por que nós podemos saber que a oração não é suficiente? Porque Jesus falou as palavras que ele falou em Mateus 18. Se a oração fosse suficiente, Jesus simplesmente teria dito, se alguém pecar contra ti, ore. E daí o Espírito Santo vai mexer no coração da pessoa e a pessoa vai se arrepender, ela vai confessar a ti o pecado, ela vai restituir. Não foi isso que Jesus disse. A oração é necessária, mas ela não é suficiente para resolver o problema. Porque se fosse, Jesus não teria dito o que ele falou em Mateus 18 e Paulo não teria dito o que ele falou aqui em Colossenses 3,15. Você deve orar, sim, mas você deve dar consequência às palavras de Jesus e de Paulo. Você deve obedecer às palavras de Jesus e de Paulo, segundo as aplicações que nós fizemos nessa pregação. Você foi chamado para ser um pacificador, e os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então coloque tudo em você em prol dessa causa. Fazer cessar todos os conflitos e todas as inimizades que existem na igreja e evitar o surgimento de novos conflitos e inimizades. Tá bom? Mas e quanto aos conflitos e inimizades que você observa fora da igreja? E quanto aos conflitos e inimizades que você observa na sua própria família? No teu círculo de amigos, nos teus conhecidos, nos teus vizinhos. Bom, neste caso, você também deve pacificar. Só que neste caso, o primeiro passo a ser tomado é apresentar o Evangelho a essas pessoas. Porque primeiro elas deverão ser reconciliadas com Deus, para que então possa ocorrer a reconciliação com as pessoas com as quais elas estão brigadas. Se há conflitos na tua família e essas pessoas que estão conflitadas não são crentes, você deve pacificá-las pregando a elas o Evangelho da paz. Dizendo, olha, eu sei que fulano fez isso aqui de errado contigo, mas tu também fez coisas erradas, tu também pecou. E tu tem que te arrepender desse pecado, ou desses pecados. E tu tem que te arrepender desses pecados não apenas para se reconciliar com essa pessoa, mas de fato para se reconciliar com Deus. Porque o teu maior problema não é que você está brigado ou brigada com essa pessoa, não. O teu maior problema é que você está brigado com Deus. Esse é o teu maior problema. Então, primeiro você deve resolver o conflito que você tem com Deus. E então, depois de resolvido o conflito com Deus pelo arrependimento e pela fé em Jesus, aí sim você vai poder resolver o conflito com as pessoas. O Evangelho, ele não deve ser apresentado como uma de muitas opções. O Evangelho, ele deve ser apresentado como um mandamento. O Evangelho é um mandamento. Deus ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam dos seus pecados. Quer dizer, é uma ordem de Deus. O Evangelho é um mandamento que deve ser obedecido. Então, a apresentar o Evangelho às pessoas de fora da igreja que estão vivendo conflitos e inimizades, não apresente o Evangelho como uma opção. Não, apresente o Evangelho como a única opção, como um mandamento
que, se desobedecido, só trará consequências mais trágicas ainda. A pregação do Evangelho à tua família, aos teus amigos, vizinhos e conhecidos é o único meio efetivo para promover a paz, a reconciliação que divide essas pessoas. E fazendo isso, você será chamado filho de Deus, porque os filhos de Deus são aqueles que dão tudo de si para trazer a paz de Cristo às pessoas. Assim como Jesus deu tudo de si, Jesus deu a sua própria vida para pacificar o mundo. Sendo você um pacificador, você não apenas estará dando um passo para vencer o pecado na sua própria vida, mas você estará dando um passo para vencer o pecado na vida das demais pessoas, porque você estará convocando as pessoas a se arrependerem dos seus próprios pecados. Sendo um pacificador, sendo alguém que prega as boas novas da paz de Cristo, que põe fim a todos os conflitos e inimizades que causam divisão entre Deus e a humanidade e divisões dentro do próprio tecido da humanidade, você estará cooperando com Deus e com Jesus na expansão do seu reino. Você estará fazendo aquilo que nem o Lula, nem o Bolsonaro nem podem e nem querem fazer, que é pacificar o Brasil. Só Jesus e você podem pacificar o Brasil. Ninguém mais. É só Jesus e você. É só Jesus e cada um de vocês. É só Jesus e cada um dos filhos de Deus que residem no Brasil, que podem trazer paz à nação. Fazendo isso, cooperando com Deus e com Jesus na expansão do seu reino sobre o Brasil e sobre o mundo, você será chamado bem-aventurado. E você será chamado filho de Deus. Que os teus pensamentos, ideias, motivações, palavras e ações sejam em tudo arbitrados por Cristo. E então você será chamado filho de Deus. Amém.